Deuteronômio, capítulo 6. O grande mandamento. Moisés disse ao povo: São esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. 5. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. 9. As escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Aviso contra a desobediência. Moisés continuou: O Senhor, nosso Deus, jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como o puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: Por que foi que o Senhor, nosso Deus, nos deu estes mandamentos e estas leis? Aí vocês responderão: Nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor, nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor, nosso Deus, nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Salmos capítulo 95, canção de louvor a Deus. Venham todos e louvemos a Deus o Senhor, cantemos, com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, que Ele fez, e também sobre a terra, que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus.
Nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos, como os seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali, eles me puseram a provar, me desafiaram. Embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos, aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso, eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Cite Mateus capítulo 22. A festa de casamento. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Da nova agora, vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. A pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia, entre nós, 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram. Com ela, Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas,
nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E, quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele, o mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. A pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi? Responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Salmos capítulo 145. Hino de louvor. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado, e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos, e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão, e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso, ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Apocalipse capítulo 5. O livro e o cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que perguntava bem alto: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito.
Eu chorava muito porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: "Não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro." Então vi um cordeiro de pé, no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: "Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz. Por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro." Olhei outra vez e ouvi: muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: "O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor." Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: "Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre." Os 4 seres respondiam: "Amém." E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Filipenses capítulo 2. A humildade e a grandeza de Cristo. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se a si igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Brilhar como as estrelas no céu. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo,
pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Planos de Timóteo e de Epafrodito. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim, e, confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro, de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu. Mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também de mim. E assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Por isso vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente.